Uma das famílias mais influentes dos Estados Unidos, fez sua história na política e também ficou marcada pelos eventos trágicos que ocorreram com seus membros. A maldição dos Kennedy, como ficou conhecida, rege sobre as trágicas mortes dos principais membros da família de John F. Kennedy. Os assassinatos de John F. Kennedy e seu irmão Robert F. Kennedy, além de suicídios, overdoses e acidentes fatais, compõem as histórias da família e da maldição dos Kennedy. E hoje, vamos conhecer a trajetória de John, filho do 35º presidente dos Estados Unidos. Com o mesmo nome do pai, John F. Kennedy Jr. era o primeiro menino do recém-eleito presidente americano, que estava no poder há apenas 17 dias e já era pai de outra criança, Caroline, uma menina de aproximadamente 3 anos. O destino de John F. Kennedy Jr., filho do lendário presidente americano John F. Kennedy, foi marcado por uma série de eventos trágicos e curiosidades ao longo de sua vida. O menino passou seus 3 primeiros anos na Casa Branca. A vida parecia tranquila, em meio à fama de seu pai, porém, logo de início, o menino sofreria uma perda inestimável. 3 dias antes de comemorar seu 3º aniversário, seu pai foi brutalmente assassinado a tiros em Dallas, no dia 22 de novembro de 1963. Esse período de celebração para a família Kennedy foi marcado pelo funeral que parou o país, marcando a história da presidência dos Estados Unidos. Ao longo de sua vida, apesar de não ser o apelido escolhido pela família, a opinião pública e a imprensa continuaram utilizando o termo John para se referir a John Jr. Essa designação persistiu ao longo de sua vida e se tornou amplamente reconhecida, mesmo que não tenha sido adotado pela família. John Kennedy, ou melhor dizendo, John Fitzgerald Kennedy Jr., pois, de acordo com algumas fontes jornalísticas, o menino odiava o apelido. O apelido mais famoso de John Jr. surgiu dentro da família, mas foi popularizado pelo mundo exterior. Um repórter que cobria uma entrevista com o então presidente Kennedy foi responsável por batizar o pequeno John Jr. com o apelido John. Essa confusão ocorreu quando o repórter ouviu o presidente chamar seu filho 2 vezes de John e presumiu que esse era o apelido da família. No entanto, a verdade é que a família Kennedy nunca adotou oficialmente esse apelido. Quando o jovem John F. Kennedy Jr., no auge de seus 35 anos, esteve no programa de Larry King, o entrevistador da TV CNN, perguntou a ele que tipo de lembrança o filho de John F. Kennedy tinha daquele momento comovente do enterro de seu pai, quando ele bateu continência diante do caixão do presidente assassinado. A fotografia com esta imagem circulou em vários periódicos e meios de comunicação da época. Durante a entrevista para o programa de televisão, John respondeu que era muito pequeno para lembrar daquela cena que tocou uma geração inteira. E ainda disse que toda vez que revia aquele momento, fosse em foto ou em filme, sentia-se como um figurante. O apresentador do programa então pediu a ele que fosse ao fundo de sua memória e resgatasse sua lembrança mais remota com a família do presidente. Em seguida, com a maior naturalidade do mundo, John Jr. disse que sua primeira lembrança na vida era brincar com um cãozinho que o Khrushchev havia presenteado sua família. E ainda emendou o filhote da Laika. Daughter of the first dog in space. Para quem não sabe, a cadela soviética Laika foi o primeiro ser vivo a orbitar o planeta Terra em uma espaçonave. Tadinha, morreu. A família Kennedy. A árvore genealógica da família Kennedy é extensa, complexa e muito poderosa. A primeira geração dos Kennedy, celebridades, foi a de John F. Kennedy e seus 8 irmãos, incluindo Robert e Ted, que se juntaram a ele na política, e suas irmãs Kathleen, Jean e Rosemary. John F. Kennedy foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em 1947. E desde então, não se passaram mais do que 2 anos sem que um Kennedy estivesse ocupando o cargo. John Fitzgerald Kennedy, que viveu de 1917 a 63, é lembrado pela memória coletiva como o presidente que encarnou o ideal norte-americano. Jovem, bonito, charmoso
firme em suas convicções, enérgico e progressista. Ask what you can do for your country. Primeiro católico que chegou ao Salão Oval, o líder que enfrentou a União Soviética na crise dos mísseis e cuja determinação levou o primeiro homem à Lua. Um líder empenhado em renovar e rejuvenescer a democracia de seu país e que, com sua mulher, a bela e inteligente Jackie Kennedy, transformou a Casa Branca em uma nova Camelot. Seu assassinato em 22 de novembro de 63, pelo disparo de Lee Harvey Oswald em Dallas, fez dele um mártir pop, como Che, Marilyn Monroe e James Dean. No entanto, JFK não surgiu do nada. Para muitos, John F. Kennedy era o produto criado por seu pai, Joseph Kennedy, um magnata que ocupou cargos importantes no governo dos Estados Unidos. O patriarca, nascido em 1888, em uma família de imigrantes católicos irlandeses, Joseph Kennedy, de acordo com o livro The Patriarch, de David Nassau, em 2012, foi um homem de talentos ilimitados, charme magnético, energia implacável e ambição desenfreada. O patriarca se formou em Harvard e lutou para abrir portas que estavam fechadas para ele, como um católico irlandês, se recusando a cumprir as regras após abrir seus caminhos nos Estados Unidos. Uma associação com a trilogia O Poderoso Chefão do diretor Coppola até pode fazer sentido com a história dos Kennedy e da geração dos herdeiros de Joseph Kennedy. O Tatália perdeu um filho. Eu perdi um filho. Joe, pai, ganhou uma fortuna em Wall Street antes de completar 40 anos. Um patrimônio que contribuiu significativamente no caminho de seu filho para a Casa Branca. Como primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários de Roosevelt, Joseph Kennedy se esforçou para regular o mercado, para que outros não pudessem se valer dos mesmos truques e buracos de que ele se aproveitara para enriquecer. Ele se tornou um milionário e político americano, descendente de uma família de políticos da Nova Inglaterra, e construiu sua fortuna a partir das indústrias de filmes, uísque e aço. Em 1914, ele se casou com Rose Elizabeth Fitzgerald, representante da aristocracia católica de Boston, com quem teve 9 filhos, muitos dos quais teriam um fim prematuro. O patriarca também cometeu grandes erros em suas previsões na geopolítica mundial. Por exemplo, ele estava convencido de que a vitória nazista era inevitável e que a democracia nas Ilhas Britânicas estava acabada e que era necessário pactuar com Hitler. Neste período, após a morte do seu primogênito, na Segunda Guerra Mundial, passou a ter como obsessão levar seu segundo filho, John Kennedy, à presidência dos Estados Unidos. O futuro presidente John F. Kennedy, que também participou ativamente na guerra na época, descobriu a morte de seu irmão mais velho enquanto ainda se recuperava de seus próprios ferimentos no Hospital Naval de Chelsea. No futuro, para homenagear Joseph, seu irmão de nome homônimo de seu pai, John criou um livro memorial para sua família intitulado Remember Joe. O mito de origem irlandesa. John F. Kennedy nasceu em uma cidade da Grande Boston, Brookline, Massachusetts, em 1917, e foi senador desse estado de 1952 até ser eleito presidente em 61. Os Kennedy sempre se venderam como católicos irlandeses de Boston. No entanto, esta informação não condiz com a trajetória da geração dos filhos de Joseph Kennedy, pois, de acordo com o livro The Kennedy Imprisonment, A Meditation on Power, de 1982, do autor Gary Wills, os pais do presidente Kennedy se mudaram de Brookline para Nova York em 1926, quando ele tinha 9 anos de idade. Ali, o pequeno John F. Kennedy cresceu e estudou. Quando decidiu concorrer ao Congresso em 1946, portanto, ele não morava em Boston. Fazia mais de 20 anos. Neste período, ele teve que alugar quartos no Hotel Bellevue para ser sua residência oficial. Um amigo de Kennedy expressou claramente: Kennedy era um estranho em Boston. Tinha vivido desde jovem em Nova York e em Illiansport, em Cape Cod. Relações mafiosas. Seymour Hersh
diz que em 1960, para conduzir seu filho à presidência, Joseph Kennedy realizou uma reunião secreta com um gangster de Chicago, Sam Giancana. O patriarca da família prometeu uma Casa Branca que faria vista grossa para suas atividades, caso os sindicatos liderados pela máfia providenciassem força e dinheiro para a candidatura de John F. Kennedy. Esse acordo, diz o autor do livro, inclinou a balança para os votos eleitorais decisivos no estado de Illinois. Os irmãos Kennedy, um pouco mais novo que John F. Kennedy, Bob Kennedy, foi um senador popular dos Estados Unidos e se preparava para suceder o irmão no posto mais importante da nação, também pelo Partido Democrata, quando teve o mesmo destino que o irmão, a morte. Robert Francis Kennedy, ou Bob Kennedy, como ficou conhecido, também era uma figura significativa na política, servindo como procurador-geral dos Estados Unidos, quando foi baleado e morto, em 5 de junho de 68. O homem condenado por seu assassinato era um jovem palestino chamado Sirhan Sirhan, que supostamente agiu em retaliação ao apoio de Kennedy ao Estado de Israel. O caso com Marilyn Monroe, de acordo com Anthony Summer, autor do livro Deusa, As Vidas Secretas de Marilyn Monroe, os dois integrantes da família Kennedy, John F. Kennedy e Bob Kennedy, irmãos, respectivamente, presidente e procurador-geral dos Estados Unidos, viveram uma fé extraconjugal com Marilyn Monroe. Eunice Murray, governanta de Marilyn Monroe, em uma declaração informou que os Kennedy foram uma parte muito importante na vida da atriz e que, mesmo não sabendo de tudo, foi testemunha do que estava acontecendo na vida de Marilyn. A governanta ainda relatou que a situação ficou tão complicada na relação dos três que os protetores de Robert Kennedy tiveram que intervir. A extensão do relacionamento de Marilyn Monroe com o presidente JFK até hoje é envolta em mistério e costuma variar de acordo com a perspectiva de cada biógrafo. Na série Mistério de Marilyn Monroe, Gravações Inéditas, uma produção recente da Netflix, sugere que John F. Kennedy teria dormido com a atriz até ficar entediado e que depois teria passado Marilyn para o irmão Bob. Entretanto, uma análise do Digital Spy considera que, embora o revisionismo histórico insista em caracterizar o affair do presidente JFK com Marilyn como escandaloso e público, na verdade, este caso estava longe disso e foi mantido às escondidas da mídia na época. Alguns ainda afirmam que os dois irmãos possam estar envolvidos com a morte da atriz, que foi encontrada em um quarto, sem vida, após sofrer de uma overdose causada por excesso de medicação. Um dos livros mais controversos sobre JFK é O Lado Negro de Camelot, do jornalista investigativo Seymour M. Hersh. Nele, 4 agentes aposentados do serviço secreto falam sobre farras presidenciais que ocorriam, segundo os relatos, quase que diariamente. De acordo com o livro, prostitutas e amigas de John F. Kennedy se divertiam em festas na piscina da Casa Branca, enquanto os policiais vigiavam qualquer sinal de que Jack Kennedy estivesse por perto. A libido descontrolada de JFK fez do presidente uma vítima de várias doenças venéreas e um alvo fácil de chantagem. Bill O'Reilly e Martin Dugard, em Os Últimos Dias de John F. Kennedy, relatam que John F. Kennedy uma vez explicou a um amigo que ele precisava fazer sexo uma vez ao dia ou então ficaria com uma terrível dor de cabeça. Não podemos deixar de comentar sobre o carisma e presença da primeira-dama, Jacqueline Bouvier Kennedy, que, em muito, contribuiu para a popularidade do marido presidente. Coube a Jack suportar as recorrentes traições de JFK e manter as aparências, apesar das mágoas. Além do prestígio de ser a primeira-dama, a aceitação das traições de John F. Kennedy se sustentava pela crença não apenas no próprio amor, como também na de que seu marido a amava. Com sua extrema elegância, Jacqueline ofereceu apoio incondicional à breve gestão do presidente e foi crucial para a perpetuação da boa imagem do político. Após a morte de JFK, John F. Kennedy Jr. se mudou com a mãe, Jacqueline Kennedy, e a irmã, Caroline, para um apartamento em Nova York.
5 anos depois, ocorreu a morte de Robert Kennedy, seu tio, morto durante um evento público. Este foi o estopim para Jack resolver viver fora dos Estados Unidos. Se eles estão matando Kennedys, meus filhos são alvos. Eu quero sair deste país, revelou a ex-primeira-dama. Morando com a mãe, que posteriormente à morte de Kennedy se casou com o magnata Aristóteles Onassis, a família residia em Skórpios, uma ilha próxima à costa da Grécia. A vida de John Kennedy foi ganhando novos contornos, até que, de volta ao seu país de origem, frequentou as melhores escolas. E após a sua formatura, acompanhou Jacqueline em missões ao redor do mundo, ajudando países atingidos por terremotos e pela fome. Em 1990, já com 30 anos, John F. Kennedy Jr. integrou o Ministério Público de Manhattan, onde atuou como promotor por 4 anos. Entretanto, seu ofício estava com os dias contados. Kennedy Jr., fazendo pequenos trabalhos como jornalista, considerou seguir o ramo e 5 anos depois, junto com seu amigo Michael Berman, fundou George, uma revista mensal sobre política, estilo de vida e moda. Ao longo dos anos, a revista, que já não estava em suas melhores fases, enfrentou seu declínio de verdade. Em 1997, fruto de desavenças entre os sócios, o que culminou com Michael vendendo toda a sua parte para John. JFK Jr. cresceu em uma família que estava no centro da política e poder, seguindo os passos de seu pai e tio desde muito jovem. Do direito ao jornalismo, o rapaz também se envolveu com teatro na juventude e chegou a se interessar por política, através de participações em campanhas políticas de tios e primos, demonstrando carisma e capacidade de cativar seus seguidores. Mas, infelizmente, sua vida foi marcada por tragédias. Além da morte prematura de seu pai e de seu tio, o jovem John F. Kennedy enfrentou sua própria morte abrupta em 1999, aos 38 anos de idade. Acidente fatal. Em 16 de julho de 1999, a assessora de imprensa da Calvin Klein, Caroline Kennedy, sua esposa, com aproximadamente 33 anos de idade, viajava com o então advogado e empresário John F. Kennedy Jr., num avião pilotado pelo próprio, quando se despenharam ao longo da ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts, devido àquilo que se acredita ter sido um erro na aterragem. A aeronave decolou de Nova Jersey às 8h10 da noite. E quando o relógio chegou às 22 horas, o controlador de tráfego aéreo do aeroporto alertou o escritório regional da Administração Federal de Aviação em Connecticut. Não havia sinal do monomotor, que já deveria ter chegado ao seu destino. Ao amanhecer, começaram as buscas por algum sinal do avião e pelos cadáveres. As autoridades já não esperavam achar sobreviventes, já que estavam tentando localizar as vítimas no meio do Oceano Atlântico. Foram 3 dias de procura pelos corpos e pelos destroços da aeronave, no que seria mais uma tragédia da família. Apenas após 5 dias que os 3 corpos foram encontrados em meio às partes do monomotor que estava a 30 metros de profundidade. Além de sua esposa, sua cunhada também estava a bordo do avião, que John F. Kennedy Jr. conduzia em direção ao aeroporto de Martha's Vineyard, para um evento de casamento de seu primo. Em entrevista ao jornal Orlando Sentinel, na Flórida, o examinador federal John McColgan, que testou as habilidades de Kennedy Jr. em manobrar um avião, disse que ele era um piloto excelente. Por outro lado, Kate Stein, amigo de John, revelou que ele confessara que não se sentia em sua melhor forma para pilotar e em uma de suas viagens necessitou de um copiloto. A causa da queda do avião foi anunciada pelo Conselho Nacional de Segurança em Transportes, que determinou que o erro do piloto fora a mais possível razão para o acidente. A falha de Kennedy em manter o controle do avião durante uma descida sobre a água durante a noite foi resultada de uma possível desorientação espacial. Porém, a pergunta que perdura até hoje é: e se John Kennedy Jr. tivesse voado com um copiloto? A catástrofe poderia ser evitada? Estaria a máfia envolvida com esta morte precoce? Poderia John Kennedy Jr. se tornar o futuro presidente dos Estados Unidos? Ou este seria mais um evento
da maldição dos Kennedys? Diga aí nos comentários. O que é que você acha? Até a próxima.